Semana passada trabalhamos o Salmo 115, destacando a questão da expressão e da pergunta: onde está o seu Deus? Respondendo às nações aonde está o seu Deus. E hoje vamos trabalhar a convocação para que todos os povos louvem ao nome do Senhor. Então, Salmo 117. Semana que vem entraremos no 118 e depois nós iremos para outros blocos de salmos. Encerramos então a semana que vem o Salmo 118. Diz assim o Salmo 117: Louvai ao Senhor todas as nações, glorificai a todos os povos, glorificai-o todos os povos, pois grande é o seu amor para conosco. Algumas versões vão dizer, pois grande é a sua misericórdia. A NVI vai dizer misericórdia, mas aqui a minha diz, grande é o seu amor para conosco, que a fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Então esse é o menor capítulo que temos na Bíblia, Salmo 117, que está nesse bloco de salmos que vai do 113 ao 118, que são os salmos que trabalham, possivelmente eram salmos cantados no evento da Páscoa. Então no dia da Páscoa, eles tinham esse costume de cantar esses salmos, e entre eles o Salmo 117. Esse salmo vem falar da fidelidade do Senhor, louvor, misericórdia e fidelidade, que é a expressão daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz no mundo, que é a forma que Deus se relaciona com seus filhos e suas criaturas. Então por isso o nosso título hoje é louvor, misericórdia e fidelidade. Apesar desse salmo ser curto, ser pequeno, ele é uma expressão simples, muito simples, porém poderosa, de louvor e o reconhecimento da grandeza de Deus e de sua misericórdia que se estende a todas as nações. Os salmos, já de uma forma muito direta, já evocavam a misericórdia de Deus sobre todos os povos, aquilo que vai se concretizar em Jesus. Deus amando todas as pessoas, e como João vai falar, Deus amou o mundo, demonstrou misericórdia. Misericórdia e fidelidade são palavras que infelizmente não estão muito sendo usadas e vividas em nossos dias. Com certeza a misericórdia é algo que muitas vezes falta para nós. Vivemos um contexto de sociedade onde o julgamento, as acusações, o desprezo, tratar diferente, com desprezo e preconceito diferente, com certeza é uma tônica dos nossos dias. E olhar para esse salmo é saber que o nosso Deus não segue a tendência do mundo, que em Deus nós encontraremos sempre o que? Misericórdia e fidelidade. Paulo vai ser mais profundo dizendo que mesmo se nós sejamos infiéis, Deus continua fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então misericórdia e fidelidade é algo que Deus derrama sobre nós enquanto seus filhos. Talvez um dos textos mais conhecidos de Lamentações 3:22, que a maioria de vocês conhece, que vai dizer: é por causa das misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Então nessa percepção de Lamentações, de Jeremias, a misericórdia é algo que se renova, e que se ela não se renovasse, nós já teríamos sido consumidos. Então olhar para o Salmo 117 é saber que nós estamos olhando para um Deus que é soberano e misericordioso. Vivemos muitas vezes num mundo que a sede por juízo tem sido muito grande, pessoas evocando o juízo de Deus. E aqui eu lembro de João, Tiago e João, quando Jesus não é recebido na aldeia dos samaritanos, eles falam: quer Jesus que a gente ora do céu para cair fogo do céu sobre ele? Jesus fala: olha, vocês não sabem de que espírito vocês são, porque Deus é o Deus de toda misericórdia, de toda consolação. Então é um salmo simples, uma expressão simples, como vocês estão vendo ali, é simples, porém poderosa, de reconhecimento da grandeza de Deus
e da sua misericórdia sobre nós. Misericórdia que muitas vezes o próprio inferno tenta dizer que Deus não tem. Uma das tentativas de Satanás sobre as pessoas é falar: olha, Deus tem misericórdia de todo mundo, mas de você não. De você não. Por causa disso. E se esquecemos que a misericórdia de Deus sempre será em relação a alguém que não merece misericórdia. Porque misericórdia sempre será um favor, será algo que Deus faz por alguém que não merece. Mas que precisa. Temos destacado a tônica desses salmos aqui, é Deus agindo diferente do que a gente pensa, porque Deus não age conforme nós merecemos, mas conforme nós precisamos. E dentro dos salmos, você vai ter essa tônica do salmista, muitas vezes evocando a Deus, falar: Deus, eu não mereço, mas eu preciso, eu necessito. Então olhar para esse salmo é saber que você vai ser chamado a louvar e exaltar um Deus que é misericordioso e fiel, que cumpre a sua palavra, que não brinca com o sentimento do ser humano, que não brinca com as emoções do ser humano. Então nesse primeiro momento aqui, você vai ter o convite, que já foi feito no Salmo 113, se vocês lembram, quando nós trabalhamos o Salmo 113, ele começa com esse convite para nós louvarmos ao Senhor. É uma convocação universal para todos os povos, todas as nações, todas as etnias para louvar ao Senhor. É uma convocação para que todos os povos conheçam a grandeza de Deus. Só que é uma manifestação para os povos conhecer o Deus de misericórdia. Aqui você não tem o salmista falando: olha, adore o Deus que é terrível em poder, adore o Deus que é justo, que é juiz, adore o Deus que pode fumegar vocês, adore o Deus que pode julgar vocês, adore o Deus que pode condenar vocês. Mas não, louvem a Deus que pode salvar vocês, libertar vocês. Então é uma convocação universal para o louvor ao Senhor. Esse salmo enfatiza a importância de louvar a Deus em todos os momentos. Então louvai ao Senhor todos os povos e glorificai-o todos os povos em todos os momentos. Não é um louvor fracionado, com horário marcado, com um prazo marcado, mas é uma concepção de viver em constante louvor a Deus. Então ele convoca no verso 1 todos os povos. E isso lembra a nós, quanto cristão, que o Evangelho é um Evangelho que tem sido proclamado para todos os povos. E que não existe cultura no mundo que não possa receber o Evangelho. Que não existe povos no mundo que não possa receber o Evangelho. Então todos os povos. Então o salmista aqui ele já olha a Deus como sendo o Deus das nações, Deus dos povos. E seria muito pequeno de nós achar que Deus é exclusivo nosso. Seria muito infantil nosso achar que Deus é exclusivo de uma denominação. Muito infantil e querer reduzir Deus a uma placa, ao nome de uma igreja. Porque nem mesmo Israel, sendo escolhido e selecionado por Deus, pôde deter a grandeza de Deus. Deus sempre foi para os povos. Abraão, em ti serão abençoados todas as famílias da terra, todos os povos. Então louvar a Deus, glorificar a esse Deus, saber que esse Deus é adorado em todo o mundo, e uma adoração que não se enquadra nas nossas concepções de muitas vezes: adorar a Deus é isso. O salmista fala: adorar a Deus começa com alguém que sabe que está se relacionando com Deus, que é um Deus de toda a graça e de toda a misericórdia. Pedro vai dizer em sua carta aqui: o nosso Deus de toda a graça, de toda a glória, toda a graça, ou seja, toda a graça está em Deus. Tudo que nós precisamos de amor, de afeto, de cuidado, que a religião muitas vezes nos nega, que as pessoas nos negam, que a sociedade nos nega, está em Deus. Então louvar a Deus é saber que eu estou louvando alguém que é grande em misericórdia, pois grande é seu amor para conosco.
que é a mesma versão da misericórdia. É grande, não é pequena, não é limitada. Deus não tem um limite. Deus não tem um limite. Deus não tem não é igual a você que fala, eu já estou por aqui com você. Já estou por aqui, né? Não tem mais chance para você. Deus não é assim. Então, quando o salmista fala, louvem a Deus, que é grande em amor, que é grande em misericórdia, que é fiel, e a sua fidelidade dura para sempre, está falando, olha, vocês estão se relacionando com Deus, que não tem limite no seu perdão, não tem limite para ter misericórdia, não tem limite. É isso que a gente vê em Jesus, na mulher adúltera, que é surpreendida em pecado, e perguntam para ele, Jesus, tais mulheres Moisés mandou apedrejar, o que é que o Senhor diz? Se você não tem pecado, atira a primeira pedra. Pedro perguntando a Jesus, quantas vezes vou ter que perdoar meu irmão? Olha, se a tua referência é a Deus, o teu perdão vai ter que ser no mínimo ilimitado, porque a referência é a Deus. Assim como vocês perdoam os seus devedores, também nós pedimos perdão a Deus. Então essa referência de que estamos louvando a um Deus de misericórdia, nos leva realmente a ter um louvor, que é uma expressão de reconhecimento de quem Deus é e do que Ele faz. É um louvor que expressa reconhecimento, inspiração, gratidão e reverência a Deus. Então nosso louvor tinha que ser um louvor inspirado, que exala vida, que exala alegria, que exala agradecimento, porque o meu louvor nunca vai conseguir demonstrar e agradecer o que Deus fez, o que Deus é e a forma que Ele se relaciona com a gente. Então um louvor de reconhecimento. Então agora esse louvor não é só uma prática que eu faço em um culto, mas é uma consciência de vida, que agora eu preciso também revelar para as pessoas que esse Deus é misericordioso. Infelizmente vivemos um cristianismo, e chegou até nós um cristianismo, que foi nos passado que as pessoas deveriam ir para Deus, mais por medo do inferno, do que por encanto com a sua misericórdia. Pessoas que se abraçam com Deus, que têm medo do inferno, e não porque admiram a sua glória, o seu poder e a sua misericórdia. Mas o salmista fala que o louvor aqui é inspirado por gratidão e reverência a quem Deus é. Como é que eu vou negar um Deus que me ama assim? Como é que eu vou deixar de lado um Deus que me acolheu, que me pega no colo, que não virou as costas para mim, que não me abandonou nos meus pecados, que insistiu comigo? Quando todo mundo virou as costas, Ele se manteve fiel. E assim que Jesus faz com a mulher adúltera. Ele está escrevendo na areia, não sabemos o que ele escreve na areia, não sabe o que ele escreveu, mas alguns vão dizer que ele escreveu na areia porque o mar levou embora, o que ele escreveu na areia não importa, e de repente ele levanta e pergunta para a mulher, onde estão teus acusadores? Eles foram embora, mas Jesus ficou ali, e ele fala para a mulher, nem eu te condeno. Então é um reconhecimento. Imagine agora a experiência dessa mulher tendo encarnado na sua frente o Deus de toda misericórdia. Eu não te condeno. Quando ela cresceu ouvindo que ela era uma criatura condenada por Deus. Agora ele escuta da boca do próprio Jesus, Deus encarnado, eu não te condeno. Mas cuidado que você fala, mas pastor, Jesus falou para a mulher, vai, não peque mais. É lógico que você não é infantil teologicamente para saber que essa mulher, ela foi e pecou mais. Porque é impossível não pecar mais. Então o que Jesus está falando para aquela mulher, vai, não peque mais, não vive longe de Deus, porque misericórdia e graça você só encontrará em Deus. Só em Deus. Não caia nas garras do pecado mais. Não se entregue mais. Porque você está no mundo que não tem misericórdia. Misericórdia
você encontra em Deus. Então vá, não peques mais, não vive essa vida de juízo, de achar que Deus está constantemente te condenando e te julgando, porque na verdade você já está condenado e julgado. O que Deus está fazendo é te salvar, te restaurar. Então falar desse Deus que é misericórdia, ele desafia os pensamentos da religião cristã do momento, que é juízo, que é exposição. Porque eu tenho certeza que se fosse nós que trouxéssemos aquela mulher perante a igreja e fizéssemos uma votação, quem é que vota para ela ser escolhida da igreja? Acho que todos nós votaríamos. Mas o salmista está falando que a misericórdia do Senhor é grande, o seu amor é grande para conosco. Então o louvor é uma expressão de reconhecimento inspirado na própria grandeza e misericórdia de Deus, que leva a gente a desenvolver gratidão e reverência. E quando eu vou para o outro e preciso corrigir o outro, a minha correção não será de julgamento, a minha correção será de incentivo e falar: Deus me perdoou, Deus me acolheu, Deus me transformou, e Ele pode fazer isso com você. E antes de eu apresentar para a pessoa a chama do inferno, eu apresentarei às pessoas a chama do amor de Deus que queima nos corações de perdidos que são convertidos. Então eu encontro gratidão e misericórdia no Deus que me salvou. Mas ele vai destacar então aqui o louvor a Deus. Qual é o motivo de eu louvar a Deus? Qual é o motivo que o salmista no Salmo 117 dá para que as nações louvem a Deus? Por causa da sua misericórdia, por causa do seu amor. Então ele destaca a abundância de misericórdia de Deus. É abundante, não é pouca. As misericórdias do Senhor não se esgotam. É uma fonte inesgotável para aqueles que se submetem e buscam em Deus transformação. É inesgotável. É uma fonte que está jorrando e acessível. O problema é que muitas vezes nós não queremos beber e participar dessa fonte. Muitas vezes nós não queremos ir até essa fonte, mas essa fonte está lá. Ela está lá. Então ele vai destacar essa misericórdia abundante, pois a sua misericórdia é grande, o seu amor é grande, é infindável. E como já citei Lamentações 3:22, é as misericórdias de Deus que faz com que nós não sejamos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Na concepção de Lamentações, de Jeremias, a misericórdia é algo que quando está chegando no final e você fala agora vai acabar, ela encontra uma fonte renovada. E outro dia você vai lá e fala: acho que hoje não tem misericórdia para mim. Chega lá, a fonte está renovada. E você cai e falha, você fala: eu acho que hoje não tem misericórdia. Você vai lá e a fonte está renovada. Então a misericórdia é abundante. Então ele reforça, ele reforça a ideia de que Deus é cheio de graça e amor. Deus é cheio de graça e amor. E é isso que João fala, nosso texto mais conhecido, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Ora, querido, o que nós temos que entender? Que o amor de Deus sobre esse mundo é sobre um mundo que já está julgado e caído. Então o Evangelho, ele não é um Evangelho de condenação, o Evangelho é um Evangelho para a salvação de um mundo que já está condenado e caído. Então a mensagem da igreja é uma mensagem de amor e transformação para o mundo que já está caído. Então eu preciso reencontrar com essa misericórdia abundante na minha vida, e que da minha vida ela se torne uma extensão para as pessoas que estão à minha volta. Mas, se temos uma fé que não bebe dessa misericórdia, o que vai jorrar de nós será juízos e preconceitos e condenação sobre as pessoas. O que vai jorrar sobre nós será exclusivismo e separacionismo, divisões. Mas quem bebe dessa fonte que é Deus, ele vai falar: olha, há misericórdia para você. A misericórdia. Mas por que eu sei que há misericórdia para você? Porque há misericórdia para mim, porque todas as manhãs
eu vou até o poço da misericórdia que é Deus, e as misericórdias se renovaram sobre a minha vida. Eu vou até o Deus e eu chego lá pensando, olha, acho que encerrou para mim. Chega lá, tem renovação em Deus. É o que João vai falar. Se alguém, essas coisas eu vou escrever para que ninguém peque, mas se alguém pecar, vocês têm perante Deus um advogado. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Jesus Cristo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Próxima palavra nossa, fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E a próxima palavra ali seria fidelidade. Louvar a Deus por causa da sua fidelidade. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E por que é que João fala que Deus é fiel e justo? Porque Ele prometeu que aqueles que se arrependessem em nome de Jesus, pelos seus pecados, Ele perdoaria. Quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele está sendo fiel e justo à sua própria declaração que em Jesus há salvação e há libertação e há perdão nos pecados. Fidelidade. Então enfatiza a fidelidade de Deus. Lembra que a fidelidade de Deus perdura para sempre. Deus é fiel de forma eterna. Deus é fiel. E por isso que Deus não fica brincando com salvação. Por isso que nós acreditamos que uma salvação de Deus é baseada na fidelidade dele e não na obediência nossa. Porque se for na obediência, nós já estamos condenados. Que a salvação nossa, ela é mantida pela fidelidade de Deus e que aqueles que creem em Jesus são salvos. Porque creram no sacrifício, na morte e ressurreição de Jesus, então eles são salvos. E eles entram agora num processo de santificação e transformação. Agora, se eu coloco a salvação e o perdão de Deus na boa conduta do ser humano, eu contradigo a graça de Deus que vem sobre a queda. Se há a possibilidade do homem ser obediente, não precisaria de Jesus morrer em nosso lugar. Então o salmista nos convida a uma fidelidade do Senhor que dura para sempre. Então, pelo que eu vou louvar o Senhor? Pela sua misericórdia. Pelo que eu vou louvar o Senhor? Pela sua fidelidade. E por quê? Porque essa misericórdia e fidelidade me salva, me restaura, me sustenta, me transforma, me refaz, reconstrói a minha história, meu coração, reconstrói a minha vida, os meus sentimentos, reconstrói a minha fé, mesmo diante de uma história manchada pelo pecado, mesmo diante da história de homens que caíram, pecaram e falharam, mesmo diante de coisas que muitas vezes nós falamos, olha, tal pessoa não deve mais ser aceita pela igreja. Mas agora, se a misericórdia de Deus é sobre ele, a fidelidade de Deus é sobre ele, a igreja só tem de abraçar e falar, somos pecadores igual, a diferença é que eu cometo algumas coisas, você faz outras coisas, mas a verdade é que nós nos encontramos todos na misericórdia, na fidelidade de Deus. Então, quando eu olho para esse salmo, eu percebo que esse salmo faz com que todos nós sejamos iguais. Aonde é que nós nos encontramos? Não é nos nossos pecados, mas é na nossa salvação, libertação e perdão de Deus. Sabe por que a igreja tem dificuldade de ser unida? Porque a igreja tem a tônica do pecado como fonte de convergência. Mas a fonte de unidade na igreja é a fidelidade e misericórdia de Deus. É lá que nós nos encontramos. Sabe quando eu falei que todo dia pela manhã, a pessoa vai lá pela manhã e fala, será que vai ter água da misericórdia? Ele chega lá, tem misericórdia? É ali que a igreja deveria se encontrar. Ali que a igreja deveria se encontrar toda manhã, no poço, na fonte da misericórdia. Porque quando eu me coloco ali, eu estou dizendo, Deus, eu preciso do teu perdão e da tua misericórdia, porque eu sou pecador.
Eu preciso. E por isso nós devemos louvar esse Deus. Agora, quem vive a religião do julgamento, da comparação, de dizer quem pode e quem não pode estar na igreja, de dizer quem é e quem não é salvo, não vai até esse poço de misericórdia. Ele bebe da religião. E a religião é um poço que seca. Porque na religião, se você não mantém um padrão, você é tirado, você é cortado. Por isso que o salmista aqui, ele não está convidando as nações a participarem de uma religião, de uma religiosidade, mas de um movimento de louvor ao Deus de toda graça, de toda misericórdia e de toda fidelidade. E esse salmo então nos convida a nos encontrarmos na fonte de misericórdia que é o nosso Deus. E a nossa oração deveria ser misericórdia não só para mim, mas misericórdia e graça para todo mundo. Não só para nós, mas para todo mundo. E a minha oração é que a tua consciência seja mudada. Que você comece a orar e falar: Deus, que a minha família, os meus amigos, que a nossa igreja se encontre diariamente na fonte de misericórdia. Porque ali todos nós somos iguais. Ali todos nós precisamos de perdão e de recomeço. Todos nós. Na fonte de misericórdia não há lugar para crítica, para acusações. Não há. Porque na fonte de misericórdia está todo mundo fascinado com a grandeza de Deus, que só tem espaço para louvar e glorificar esse Deus e falar: Deus, obrigado porque o Senhor me aceitou e me perdoou. Obrigado porque a tua misericórdia é uma fonte de vida. Concluindo então, esse salmo nos lembra, em um mundo diverso e plural, o amor e a fidelidade de Deus transcendem fronteiras e culturas, convidando a todos a participarem do ato universal de louvar a Deus. Todos. É uma mensagem de unidade, gratidão e reverência que ressoa através das gerações como um lembrete da generosidade e amor de Deus para toda a humanidade. Então, a misericórdia, ela nos leva a transcender cultura, espaço, país, geografia, porque todos nós se encontramos ali e é um ato universal de louvar a Deus, que é o Deus de toda a misericórdia. Então esse salmo, ele evoca diretamente a nós qual é a maior visão que temos de Deus. Qual é a maior visão que temos de Deus? Qual é a maior visão que temos de Deus? E a visão que a cruz nos traz é um Deus de misericórdia, que condenou em Jesus os nossos pecados. Mas nós precisamos ir até Jesus para adentrarmos nessa fonte. E quando eu entro nessa fonte, eu não vivo mais como um juiz. Como Paulo vai dizer, nós somos chamados a desenvolver o ministério da reconciliação. Há perdão para você, há perdão para nós. E mesmo aqueles que muitas vezes enfatizam, Isaías, mas Isaías se encontrou com o trono de Deus. Sim, Isaías se encontrou com a justiça e com o juízo de Deus. Mas só teve um caminho para Isaías quando ele encontrou com essa justiça e juízo de Deus. Ai de mim, porque eu sou pecador. Ele teve que correr para a fonte de misericórdia. Deus me acolhe. Me acolhe. E viver isso, querido, deve ser uma característica da nossa igreja. A marca da nossa igreja deveria ser misericórdia e fidelidade a Deus. Porque essas são as marcas que Jesus carrega. Misericórdia e fidelidade. E o juízo, pastor, isso é com Deus. Um dia todos comparecerão perante o juízo. E naquele dia eu espero que nós estejamos bebendo diariamente dessa misericórdia. Talvez o teu coração está inquieto. Talvez o teu coração carrega mágoa
ódio, ressentimentos, raiva. Talvez a tua oração é que Deus punisse algumas pessoas. Talvez a tua oração fosse: Deus, pesa a mão sobre os meus inimigos. Deus, não pegue e leve com tal pessoa, tal pessoa e tal pessoa. Mas isso é porque você não está bebendo da misericórdia de Deus. Porque quem bebe da misericórdia, o coração é transformado, começa a entender a oração de Jesus na cruz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E a oração de Estevão: Deus, não impute a eles esse pecado, porque eles estavam bebendo. Estevão bebia da fonte de misericórdia, e Jesus é a nossa fonte de misericórdia. Jesus é a nossa fonte de misericórdia. Esse é o desafio: louvar a Deus por sua misericórdia. É lógico que isso vai trazer confusões para alguns, como aconteceu com a igreja primitiva, e a gente encerra aqui, quando viu Paulo se converter. A igreja primitiva, quando viu que Paulo começou a beber da fonte de misericórdia, muitos deles não se sentavam com Paulo, muitos deles não se uniram a Paulo, porque possivelmente pensavam: Paulo não é digno de misericórdia, se esquecendo que ninguém é digno de misericórdia. E é um lembrete para a igreja e para nós: quando se fala de fidelidade e misericórdia, não existe limite para o perdão de Deus, para você e para mim. Louve a Deus por causa da sua misericórdia. Eu não sei qual é a sensação que você está agora. A sensação deveria ser alegria, porque nada do que eu e você fizemos anulou a graça de Deus sobre as nossas vidas, e nós podemos se arrepender e recomeçar. Mas eu sei que para alguns, talvez você tenha a lista de algumas pessoas que você fala: Deus, para essa pessoa misericórdia não. Aí está a fronteira do Evangelho. Deus, misericórdia para quem o Senhor achar que deve. Misericórdia para quem o Senhor achar que deve. Inclusive sobre os meus inimigos. No caso de Estevão, inclusive sobre os meus assassinos. Inclusive sobre eles. Porque agora a tua graça, a tua fidelidade, a misericórdia me tirou desse campo de destruição e desgraça e dor, tristeza, ódio, raiva, que puxa a vida para baixo e que faz com que as pessoas, tanto o agressor quanto a vítima, continuem presos na memória, no sentimento, nas emoções. A tua misericórdia, a tua graça me tirou desse ciclo. Hoje eu olho para o agressor, eu sei que ele me agrediu, mas eu o perdoo, porque agora eu tenho uma nova proposta de vida, que agora eu sou curado para recomeçar, para viver. Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos, porque é grande a sua misericórdia para conosco, e a sua fidelidade é de geração em geração. Que essa seja a minha e a sua oração. Que essa seja a minha e a sua oração. Amém? Que isso seja uma marca nossa como igreja. Vamos orar?